Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Confiamos a nossa meditação ao Espírito Santo, invocando essa oração do Padre Lieberman. Padre Lieberman Venerável foi o segundo fundador da Congregação do Espírito Santo. Santo e adorável Espírito, fazei-me escutar a vossa amável voz. Refrescai-me com o vosso divino sopro. Quero ser para vós como a leve pena, a fim de que o vosso sopro me conduza por onde quiser, e eu não lhe ofereça a menor resistência. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais uma edição da nossa meditação. Hoje, sexta-feira, de 28ª semana do Tempo Comum. A primeira leitura é de São Paulo aos Romanos, capítulo 4, 1 a 8. Posso o Salmo 31 a 32, o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 12, 1 a 7. Vamos então escutar o Evangelho. Naquele tempo, a multidão afluía aos milhares, ao ponto de se atropelarem uns aos outros. E Jesus começou a dizer em primeiro lugar para os seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada encoberto que não venha a descobrir-se, nem há nada oculto que não venha a conhecer-se. Por isso, tudo o que tiveres dito às escuras será ouvido à luz do dia, e o que tiveres dito aos ouvidos, nos aposentos interiores, será proclamado sobre os telhados. Digo-vos a vós, meus irmãos, meus amigos, não temais os que matam o corpo, e depois nada mais podem fazer. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que pode matar, tem o poder para lançar na geina. Sim, eu vos digo, a esse é que deveis temer. Não se vendem 5 passarinhos por 2 moedas, contudo, nenhum deles é esquecido diante de Deus. Mais ainda, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, valeis mais do que todos os passarinhos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que este Evangelho seja a luz para os nossos caminhos e nos conduza à paz, para um descanso melhor que é no coração do nosso Deus. Irmãos e irmãs, o Evangelho de São Lucas, capítulo 12, 1 a 7. Nós ouvimos neste Evangelho que realmente o medo é o maior inimigo do crescimento do homem, tanto como cristão, como pessoa humana. Tanto todo crescimento com medo não dá. E ele torna-se obstáculo para o nosso progresso em todos os setores da nossa vida. Nós não podemos progredir se temos medo. O medo não nos permite aceitar compromissos. O medo não nos deixa dizer a verdade. O medo torna-se um obstáculo em muitas situações. Por isso, se queremos crescer e aprofundar a nossa pertença a Deus, necessitamos de fundamentar a nossa vida sobre o fundamento ou os alicerces da fé. A fé em Cristo Jesus é o melhor caminho. Hoje, Jesus no Evangelho chama a atenção dos discípulos. Ouvimos que muita gente, uma multidão enorme, aflui ao ponto de se atropelar uns aos outros. Jesus começou a falar aos discípulos que Jesus chama a atenção à hipocrisia. Depois volta a dizer que nós temos que afastar do medo, porque o nosso inimigo, como dizia o Senhor, pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo e não puder fazer nada mais. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que depois de tirar a vida,
tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este que deveis temer. Lucas 12, 4 a 5. O cristão não pode ter medo, porque Cristo venceu o medo e o mundo com seu sangue derramado na cruz. Em todos os momentos é necessário que sobressaia a verdade. Se somos homens e mulheres de Deus, nada neste mundo tem que nos causar temor, a não ser o medo de perder a vida eterna, o medo de perder a nossa vida. A isso sim devemos ter medo, porque sonhamos com isso, queremos estar com Deus, isso não podemos perder. Porque se somos de Deus, o nosso único medo deve ser o perder a vida eterna, salvação. Caros irmãos e irmãs, temos de ter coragem para dizer sempre a verdade. O que dizemos deve corresponder aos nossos atos. Por isso, Jesus disse que aquele que deve primar pela coerência ou coerência entre aquilo que diz e aquilo que faz. Mesmo que isso venha lhe causar danos, mesmo que essa coerência incomode a ponto de perdermos a nossa vida, mas seremos coerentes com aquilo que o Senhor nos diz. Devemos ter medo da morte da nossa alma. Devemos ter medo de perder a vida eterna. Isso sim, nada neste mundo tem que nos pôr ter medo. E como disse o Papa Francisco, o mais importante é a franqueza, a coragem de testemunho da fé, reconhecer diante de Jesus, ou reconhecer Jesus diante dos homens, ir à frente praticando o bem. É isso que tem que ser a nossa maior preocupação. A todos, invocamos a bênção de Deus sobre vós. Um bom fim de semana. Com o cansaço, procura descansar. Quem vai trabalhar também na alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E nós queremos que realmente, fazendo encontro com Deus, nasce a vida no nosso coração. Nasce a paz para viver, que acabamos com as guerras, os conflitos, e que o mundo seja um lugar digno para viver, um lugar de partilha, um lugar de solidariedade. E este que é o sonho do nosso Deus. Que sejamos homens e mulheres da verdade. Paz e bem e a bênção de Deus Todo-Poderoso que é Pai, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Venerável Padre Lieberman, interceda por nós.